antes de começarmos, deixe-me perguntar algo. Se sua filha estivesse em coma após um acidente de carro devastador e os médicos dissessem que ela tinha chances de se recuperar com o tratamento adequado, que custaria $800.000, o que passaria pela sua cabeça? O que você faria? Meu pai fez sua escolha. Enquanto eu estava inconsciente na UTI do Hospital Geral de Massachusetts, ele assinou documentos que me deixariam morrer, tudo para colocar as mãos no fundo fiduciário de $15 milhões da minha mãe. O que ele não sabia era que meu advogado estava na sala, gravando cada palavra de seu cálculo frio sobre o valor da minha vida versus o valor da minha herança. Meu nome é Fiona Sullivan, tenho 32 anos. E quando acordei do coma, não o confrontei. Fiz algo muito mais devastador que destruiu seu império médico de $500 milhão em exatamente 24 horas. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. 3 meses antes do acidente, eu estava sentado à mesa de conferências de mogno no escritório do meu pai, no Sullivan Medical Group, observando-o deslizar mais um formulário de doação para a caridade em minha direção. A Fundação Sullivan para Inovação Médica, um nome que soava nobre até que se analisasse mais de perto para onde o dinheiro realmente ia. É só assinar, Fiona, disse Robert Sullivan, sem nem mesmo levantar os olhos do celular. É uma simples dedução fiscal. Todo mundo faz isso. Mas eu tinha trabalhado como diretor jurídico por 10 anos. Eu sabia reconhecer lavagem de dinheiro quando via, mesmo quando ela estava de terno e gravata e levava meu sobrenome. Pai, não posso assinar isso. Essas transações não correspondem a nenhuma despesa legítima com pesquisa médica. Foi então que lhe disse isso pela primeira vez, as palavras que definiriam nosso relacionamento. Você é muito frágil para esse ramo. Sua mãe era igual. Fraca. Minha mãe, a mulher que construiu a fortuna farmacêutica que financiou todo o seu império antes de falecer de câncer quando eu tinha 22 anos. Ela me deixou $15 milhões em um fundo fiduciário, bloqueado até eu completar 35 anos, a menos, é claro, que eu ficasse incapacitado por motivos de saúde. Os jantares em família se transformaram em interrogatórios. Por que você não apoia os negócios da família? Você não entende o que é lealdade? Meu irmão James, o diretor financeiro, ficava sentado em silêncio, afogando as mágoas em um uísque caro, enquanto nosso pai me chamava de traidor da família. Eles pensaram que minha recusa em participar me tornava fraco. Confundiram integridade com incapacidade. Presumiram que, pelo fato de eu não ultrapassar os limites da lei, eu não seria capaz de perceber quando eles fossem ultrapassados. O fundo fiduciário da minha mãe deveria ser intocável até eu completar 35 anos, a menos que eu ficasse incapacitado por motivos de saúde. É engraçado como cláusulas legais específicas se tornam profecias. É preciso entender a dimensão do que Robert Sullivan controlava. O Sullivan Medical Group não era apenas uma rede hospitalar. Era um império da saúde que abrangia a Nova Inglaterra, 12 hospitais, 3.000 médicos e um faturamento anual de $2,8 bilhões. Meu pai ocupou 9 cargos em conselhos de administração em diferentes setores da indústria e controlava ações com direito a voto que o tornavam intocável, ou pelo menos era o que ele pensava. A joia da coroa era a fusão pendente com a Hartford Healthcare Systems, um negócio de $500 milhões que o tornaria o homem mais poderoso da medicina na Nova Inglaterra. O anúncio estava agendado para 26 de março, durante a Assembleia Anual de Acionistas, um grande evento no Four Seasons Boston, onde 200 dos investidores mais influentes do setor de saúde se reuniriam para testemunhar seu triunfo. Apesar de tudo, continuei trabalhando lá. Como diretora jurídica, eu tinha acesso a todos os contratos, todos os documentos subsidiários e todas as atas de reunião do conselho. As pessoas me perguntavam por que eu ficava, por que me submetia às suas demissões diárias e humilhações públicas. Ela só está aqui por nepotismo, ele dizia aos investidores durante as visitas guiadas, enquanto eu permanecia ali, bem na minha frente. Ainda bem que ela herdou o dinheiro da mãe, porque com certeza não herdou nenhum tino para os negócios. Mas eu fiquei porque alguém precisava documentar o que estava acontecendo. Alguém precisava ser o adulto em uma sala cheia de crianças mimadas brincando com a vida das pessoas. Só a Fundação Sullivan desviou $40 milhões nos últimos 5 anos. Eu ainda não conseguia provar, a documentação era muito complexa, mas sabia que a fusão com a Hartford Healthcare o tornaria o homem mais poderoso da medicina na Nova Inglaterra. A cerimônia de assinatura foi o seu Super Bowl, a sua coroação,
a confirmação de que ele havia superado até mesmo o legado da minha mãe. Ele não fazia ideia de que se tornaria a sua execução pública. 15 de março de 2024, 20h30. Eu dirigia para casa pela IR-93 depois de mais um dia de 16 horas resolvendo as negociações agressivas do contrato do meu pai. A chuva tinha acabado de começar, aquele tipo de chuva de março que não se decide se quer virar neve. Lembro-me de ter visto os faróis do caminhão invadirem a minha faixa. O motorista testemunharia mais tarde que os freios falharam no asfalto molhado. Eu tive talvez 2 segundos para reagir, 2 segundos para perceber que tudo estava prestes a mudar. O impacto fez meu Audi girar. O motorista do caminhão disse que viu meu carro capotar 3 vezes antes de bater na barreira central. A câmera do painel do carro de trás registrou tudo. Mais tarde, isso se tornaria a prova de que não se tratava de uma fraude de seguro elaborada, como os advogados do meu pai sugeriam discretamente a qualquer um que quisesse ouvir. Os socorristas me encontraram inconsciente, com sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Escala de coma de Glasgow, 6/15. Traumatismo crânioencefálico grave. Fui transportado de helicóptero para o Massachusetts General Hospital, o principal hospital da rede do meu pai. A ironia não passou despercebida por ninguém. A doutora Sarah Martinez, chefe de neurologia, testemunharia mais tarde que meu prognóstico inicial era, na verdade, otimista. 70% de chance de recuperação completa, ela havia escrito em suas anotações. Paciente apresenta fortes respostas neurológicas. Recomenda-se protocolo de tratamento agressivo. Mas não foi isso que meu pai ouviu quando chegou ao hospital 4 horas depois. 4 horas. Ele levou 4 horas para dirigir 20 minutos porque parou para ligar primeiro para seus advogados, depois para sua equipe de seguros e, por fim, para os membros do conselho, a fim de assegurar-lhes que essa situação infeliz não afetaria a fusão. Quando finalmente entrou naquela sala da UTI, ele não perguntou se eu estava com dor. Não perguntou sobre as minhas chances de sobrevivência. Perguntou ao Dr. Martinez 3 vezes sobre a possibilidade de um estado vegetativo persistente se meus documentos de procuração para assuntos médicos estavam devidamente preenchidos. Ele já estava pensando no fundo fiduciário. Enquanto as máquinas me mantinham respirando, enquanto meu cérebro lutava para se recuperar, Robert Sullivan calculava o valor da morte de sua filha. O acidente não foi a traição. O acidente foi apenas a oportunidade que ele estava esperando. O que meu pai não sabia era que Marcus Smith já estava lá. Marcus tinha sido meu advogado pessoal por 10 anos, desde que comecei a documentar as transações questionáveis na Sullivan Medical. Ele não era apenas meu advogado, era meu seguro. 3 anos antes, eu havia assinado um documento abrangente de procuração médica, dando a Marcus o direito de estar presente durante quaisquer decisões médicas caso eu ficasse incapacitado. Estava enterrado em uma pilha de documentos de planejamento patrimonial de rotina arquivados na Ordem dos Advogados do Estado de Massachusetts. Meu pai nunca soube que existia. Marcus recebeu a ligação do hospital às 20h47:17 após o acidente. Ao contrário do meu pai, ele veio imediatamente. Quando Robert Sullivan ainda estava em sua primeira teleconferência com o conselho, Marcus já estava no meu quarto da UTI com sua pasta. Dentro da pasta havia um gravador digital. Massachusetts exige o consentimento de ambas as partes para gravações, a menos que uma delas tenha dado consentimento prévio por escrito em situações de emergência. Eu dei esse consentimento ao Marcus há 3 anos, autentiquei em cartório e registrei. Mas um documento que meu pai nem sabia que existia. Posicionei-me no canto da sala, Marcus diria mais tarde ao tribunal. Identifiquei-me à equipe médica como advogado da Sra. Sullivan e apresentei minha documentação. Ninguém questionou a minha presença. No mundo deles, advogados em salas de UTI eram tão comuns quanto monitores cardíacos. Ele ficou sentado ali por 4 horas esperando, observando as máquinas respirarem por mim, lendo meu prontuário médico, conversando com o Dr. Martinez sobre meu prognóstico, registrando tudo. As enfermeiras gostavam dele. O Dr. Martinez diria mais tarde que ele perguntava sobre o conforto de Fiona e sobre o controle da dor. Ele se importava com a paciente, não apenas com a papelada. Marcus sabia o que estava por vir. Já tínhamos discutido isso hipoteticamente uma dúzia de vezes enquanto tomávamos café. Se alguma coisa me acontecer, meu pai vai atrás do dinheiro. Eu até tinha brincado sobre isso.
Mas Marcos não estava rindo agora. Ele estava documentando tudo. A lei de Massachusetts permite a gravação se uma das partes consentir. E eu havia dado esse consentimento a Marcos anos atrás. Robert Sullivan entrou no meu quarto da UTI às 0h43 como se estivesse entrando em uma reunião de diretoria, o terno Armani ainda impecavelmente passado apesar do horário, com 2 advogados ao seu lado. Mitchell Barnes, da área corporativa, e alguém que eu não reconheci. Mais tarde, Marcos o identificou como David Kraus, especialista em direito sucessório. Relatório de estado de saúde, disse meu pai ao Dr. Martinez. Não há como ela está, nem ela vai ficar bem? Apenas a relatório de estado de saúde. A doutora Martinez, diga-se de passagem, manteve seu profissionalismo. Sua filha sofreu um traumatismo craniano significativo, mas suas respostas neurológicas são encorajadoras. Estamos vendo. Probabilidade percentual de recuperação total, interrompeu Robert. Aproximadamente 70% com tratamento agressivo. E sem tratamento agressivo? O médico fez uma pausa. Sr. Sullivan, não tenho certeza se entendi. É uma pergunta simples. O que acontece se optarmos apenas por cuidados paliativos? Marcos apertou o botão de gravar. Nos 20 minutos seguintes, meu pai interrogou o Dr. Martinez sobre os critérios de morte cerebral, estados vegetativos e o custo de vários protocolos de tratamento. Ele perguntou sobre minha função cerebral 3 vezes, mas em nenhum momento perguntou se eu estava sentindo dor. Ele acessou meu plano de saúde pelo celular, calculando as franquias enquanto eu estava deitada ali, sem ouvir, sem ver, mas de alguma forma ainda lutando. Ela tem um excelente plano de saúde, destacou o Dr. Martinez. Os tratamentos experimentais seriam em grande parte cobertos. Não é essa a questão, disse Robert. Ele se virou para Kraus, o advogado do espólio. Abra os documentos do fideicomisso. Eles se debruçaram sobre um tablet discutindo o fundo fiduciário da minha mãe como se eu já estivesse morto. 15 milhões de dólares, repetiam. 15 milhões que poderiam beneficiar tantas outras pessoas através da Fundação Sullivan. O patrimônio passa para o pai dela se ela morrer sem filhos ou cônjuge, confirmou Kraus, mas somente se ela falecer. A incapacidade permanente a mantém como beneficiária. Foi então que Robert fez a pergunta que o destruiria. E se ela tiver uma ordem de não reanimar? E se decidirmos não reanimá-la caso ela tenha uma parada cardíaca? O Dr. Martinez enrijeceu. Sr. Sullivan, sua filha está estável. Não há indicação médica para uma ordem de não ressuscitar. Eu sou o pai dela. Tenho procuração para assuntos médicos. Na verdade, disse Marcos baixinho do canto, falando pela primeira vez, você não sabe. O silêncio tomou conta da sala. Meu pai se virou para olhar para Marcos pela primeira vez, com os olhos semicerrados. Quem diabos é você? Marcos Smith, advogado pessoal da Sra. Sullivan e seu defensor médico designado. Ele exibiu a documentação, protocolada no estado há 3 anos. Tenho igual autoridade nas decisões médicas enquanto ela estiver incapacitada. Isso é impossível. Eu sou o pai dela e sou o seu defensor designado. Gostaria de ver a documentação? O rosto de Robert ficou vermelho. Mitchell Barnes sussurrou algo urgente em seu ouvido, mas Robert o dispensou com um gesto de mão. Não importa. Como pai dela, meus desejos devem ser considerados. Claro, disse Marcos calmamente. Por favor, continue sua conversa com a doutora Martinez. Estou aqui apenas para observar e garantir que os interesses de Fiona sejam protegidos. O que aconteceu a seguir foram 23 minutos de depoimentos gravados que mais tarde seriam reproduzidos em uma sala cheia de acionistas, 23 minutos do meu pai revelando exatamente quem ele era. Olha, doutor, disse Robert, mudando o tom para a voz que usava para aquisições OX. Minha filha não gostaria de viver como um vegetal. Ela já me disse várias vezes que valoriza a qualidade de vida acima da quantidade. Ela não está em estado vegetativo, insistiu o Dr. Martinez. Sua atividade cerebral mostra. Mas ela pode estar aqui amanhã, na semana que vem. Essas coisas pioram, não é? Ele pegou o celular e mostrou algo para ela. Tenho lido sobre casos parecidos. Famílias arruinadas por falsas esperanças.
Milhões gastos para manter corpos vivos quando a pessoa já se foi. Senhor Sullivan, sua filha tem 70% de chance. Deixem-na partir em paz. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Não vamos pagar por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Pensem bem. 15 milhões de dólares. Vocês sabem quantos pacientes pediátricos com câncer isso poderia ajudar? Quantas famílias sem plano de saúde? O Dr. Martinez fez uma expressão de nojo. Você está sugerindo mesmo? Estou sugerindo que sejamos práticos e realistas. Minha filha sempre foi prática. Ele se virou para Kraus. Prepare a papelada do DNR. O médico precisa aprovar, salientou Barnes. Não, disse o Dr. Martinez firmemente. Não vou assinar nada. Não há justificativa médica. Robert sorriu, aquele sorriso frio de sala de reuniões que eu já tinha visto destruir carreiras. Você tem razão. Você não vai assinar, mas o Dr. Harrison vai. Ele chega em uma hora. Dr. Harrison, amigo de golfe de Robert, aquele que havia sido discretamente afastado de 2 hospitais por violações éticas antes de Robert lhe oferecer um cargo no Sullivan Medical. Isto é homicídio culposo, disse o Dr. Martinez em voz baixa. Isso é misericórdia, respondeu Robert, assinando a ordem de não ressuscitar que o Dr. Harrison aprovaria posteriormente. Deixe-a ir. Não pagaremos pela cirurgia. Marcos captou cada palavra. Meu irmão chegou quando Robert estava assinando os papéis. James sempre fora o mais conflituoso, inteligente o suficiente para saber quem nosso pai era, mas fraco bastante para precisar de sua aprovação mesmo assim. Pai. Ele ficou parado na porta, observando a cena, advogados, documentos, a assinatura do nosso pai em uma sentença de morte. O que está acontecendo? Estamos tomando as decisões difíceis, disse Robert sem levantar os olhos. Alguém tem que fazer isso. James aproximou-se da minha cama. Ele tocou minha mão, a primeira pessoa naquele quarto a realmente me tocar como se eu ainda fosse humana. As enfermeiras disseram que ela está reagindo bem. Elas disseram. As enfermeiras não são médicas. Pai, talvez devêssemos esperar. Robert ergueu a cabeça bruscamente. Esperar o quê? Que ela piore. Que a fusão fracasse porque o conselho acha que eu não consigo lidar com uma crise familiar. Ele se levantou e se aproximou de James. Você quer manter seu cargo, não é? Diretor financeiro da nova empresa resultante da fusão. Eu não conseguia ver o rosto de James, mas Marcos descreveu a cena mais tarde, o momento em que meu irmão escolheu sua sala de canto em vez de sua irmã. Ela disse uma vez que não gostaria de ser mantida viva artificialmente, disse James em voz baixa. A mentira saiu tão fácil. Eu nunca disse isso. Na verdade, eu disse o contrário durante uma de nossas raras conversas sinceras. Viu? Robert voltou-se para a doutora Martinez. Até o irmão dela concorda. Mas James ainda não tinha terminado de lutar com sua consciência. Mas o fundo fiduciário. Mamãe queria que Fiona ficasse com ele. Sua mãe está morta, disse Robert categoricamente. E esse dinheiro poderia salvar a empresa da investigação de Hartford. Investigação em Hartford. Isso era novidade. Marcos anotou. James assinou como testemunha para o DNR. Mais tarde, ele me diria que se convenceu de que era temporário, que eu acordaria antes que algo acontecesse. Ele havia me pedido emprestado 2 milhões de dólares apenas 6 meses antes, dinheiro que eu lhe dei para evitar que sua casa fosse tomada pelo banco. Algumas traições custam 30 moedas de prata. A minha custou 2 milhões de dólares e um título de diretor financeiro. 18 de março de 2024, 5h47 da manhã. Abri os olhos sob luzes fluorescentes e ouvi o som de um monitor cardíaco. O primeiro rosto que vi foi o da doutora Martinez, que chegou a engasgar. Não tente falar, disse ela, com lágrimas nos olhos. Você está entubado. Apenas aperte minha mão se você me entender. Eu apertei. As horas seguintes foram um turbilhão de exames, tomografias e uma excitação médica mal contida. Recuperação milagrosa, repetiam. Função neurológica melhor do que o esperado.
A doutora Martinez não conseguiu esconder o alívio nem a raiva pelo que quase aconteceu. Marcos apareceu ao meio-dia, depois que os tubos foram retirados e eu já conseguia falar num sussurro rouco. Ele fechou a porta, pegou o celular e me mostrou uma gravação. A voz do meu pai ecoou pela sala: "Deixe-na ir. Não vamos pagar pela cirurgia." Ouvi os 23 minutos inteiros. Ouvi meu pai calcular meu valor. Ouvi meu irmão mentir sobre meus desejos. Ouvi-os assinarem um contrato que me rendia dinheiro e fusões. 3 neurologistas independentes analisaram seus prontuários, disse Marcos em voz baixa. A doutora Jennifer Vo, da Johns Hopkins, o Dr. Michael Roberts, da Cleveland Clinic, e a doutora Amanda Foster, da Mayo Clinic. Os 3 confirmaram que você nunca preencheu os critérios médicos para uma ordem de não reanimar. Já autentiquei os relatórios deles em cartório. A fusão, sussurrei. Daqui a 8 dias. 26 de março. Tentei me sentar, mas o quarto girou. Eu preciso. Você precisa se recuperar, interrompeu o Dr. Martinez, entrando com uma ficha. E precisa ter cuidado. Seu pai anda dizendo a todos que você tem um comprometimento cognitivo significativo. Ele já entrou com um pedido de tutela de emergência. Foi então que tomei a decisão. Olhei para Marcos, depois para o Dr. Martinez. Então daremos a ele o que ele espera. Doutor, se alguém perguntar sobre meu estado de saúde. Ela entendeu imediatamente. Perda significativa de memória de curto prazo, confusão, dificuldade com raciocínio complexo. Marcos sorriu sombriamente. Por quanto tempo você precisa jogar debilitado? Faltam 8 dias para a Assembleia de Acionistas. 3 neurologistas independentes confirmariam posteriormente que eu nunca preenchi os critérios para uma ordem de não reanimar, DNR. Quando Robert veio me visitar naquela tarde, eu lhe dei exatamente o que ele queria ver. Encarei-o com os olhos desfocados, tentando me lembrar do seu nome. Pai, eu disse hesitante, como se estivesse adivinhando. Você é meu pai? O alívio em seu rosto era obsceno. Sim, querida. Estou aqui. Você sofreu um acidente. Eu não me lembro. Está tudo confuso. Deixei minhas palavras saírem um pouco arrastadas. Você tem cuidado de mim? Claro. Eu tenho cuidado de tudo. Ele tirou alguns papéis, documentos de tutela. Você só precisa descansar. Não se preocupe com nada complicado. Olhei para os papéis com uma confusão fingida. Não entendo essas palavras. Estão todas embaralhadas. Atrás de Robert, a doutora Martinez cerrou os dentes. Ela tinha visto meus exames neurológicos reais. Minha função cognitiva estava em 98%. Nos 3 dias seguintes, mantive meu desempenho. Quando o avaliador psiquiátrico chegou, um colega do Dr. Harrison, naturalmente, falhei em todos os testes de raciocínio complexo, mas passei o suficiente nos testes básicos para não levantar suspeitas. Não me lembrava da data, mas sabia meu nome. Não conseguia resolver problemas matemáticos simples, mas reconhecia rostos. Enquanto isso, Marcos trabalhava 18 horas por dia. Todas as noites, após o horário de visitas, ele voltava com arquivos criptografados em seu tablet. Nos comunicávamos por meio de um aplicativo de mensagem seguro que parecia um programa de meditação no meu celular. O Tribunal do Condado de Suffolk autenticou a gravação, digitou ele. A juíza Patrícia Loomis assinou a verificação. Investigação em Hartford, respondi digitando. A SEC está investigando negociações suspeitas antes do anúncio da fusão. Seu pai precisa desse negócio para cobrir prejuízos. As peças estavam se encaixando. Robert vinha usando a Sullivan Medical como seu cofrinho pessoal, presumindo que a fusão apagaria as evidências, mas ele precisava de capital para concluir o negócio. 15 milhões de dólares em capital. A audiência de tutela na segunda-feira, digitou Marcos. O juiz é Ronald Fitzgerald. Clube de golfe todo domingo com seu pai. Dei um sorriso fraco para a enfermeira que entrou, largando imediatamente o celular e parecendo confusa. Onde estou? Perguntei. É um hotel? Ela deu um tapinha na minha mão com compaixão. Pobrezinha.
Mas quando ela saiu, peguei meu telefone novamente. Me passe tudo sobre a fusão, todos os documentos, todos os e-mails. Já está feito. Seus códigos de acesso ainda funcionam. Eles acham que você está incapacitado demais para usá-los. Desculpe, pai. Não me lembro do acidente. O senhor estava cuidando de tudo. Se você já foi traído por alguém que deveria protegê-lo, entenderá por que eu não podia simplesmente confrontá-lo diretamente. As provas tinham que ser irrefutáveis e a revelação, pública. Você já precisou planejar estrategicamente sua resposta a uma traição? Conte-me nos comentários e, por favor, clique no botão curtir se quiser ver a justiça ser feita. No dia 20 de março, Robert entrou com um pedido de tutela financeira de emergência às 9 horas em ponto. A petição me retratava como uma tragédia, filha amada, mente brilhante destruída. Incapaz de administrar o complexo fundo fiduciário que minha mãe havia deixado. Comprometimento cognitivo significativo após traumatismo crânioencefálico, dizia o documento. Incapaz de compreender conceitos financeiros básicos e requer intervenção imediata para proteger o patrimônio. O juiz Ronald Fitzgerald, parceiro de golfe de Robert aos domingos durante 15 anos, agendou a audiência para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. A escolha do momento não foi mera coincidência. O Dr. Harrison realizou uma avaliação psiquiátrica afirmando que eu apresentava disfunção executiva grave, incompatível com a tomada de decisões financeiras. Ele me examinou por exatamente 12 minutos, a maior parte dos quais ele passou mexendo no celular. Seu relatório tinha 8 páginas. Mas a verdadeira revelação veio dos documentos financeiros anexados ao processo. Robert já havia preparado a documentação de transferência para meu fundo fiduciário, com data anterior a 25 de março. O dinheiro iria diretamente para o Fundo de Operações de Emergência da Sullivan Medical, uma conta secreta que eu vinha investigando há 2 anos. Ele nem sequer tenta mais esconder isso. Marcos disse isso durante sua visita oficial. Conversamos em código, sabendo que a sala provavelmente estava sendo monitorada. Seu pai está muito preocupado com a sua recuperação. Agradeço a ajuda dele, respondi sem expressão. Não entendo por que há tantos papéis. Marcos colocou uma pasta na minha mesa de cabeceira, aparentemente cartões de melhoras de colegas. Dentro havia declarações juramentadas de 3 enfermeiras que presenciaram minhas conversas coerentes quando Robert não estava por perto. Cada uma autenticada em cartório, cada uma afirmando que haviam recebido ordens da administração para apoiar a avaliação da família sobre o estado de saúde da Sra. Sullivan. Naquela noite, Robert trouxe a doutora Patricia Henley, uma psiquiatra que de fato tinha ética. Ela passou 2 horas comigo, realizando testes legítimos. Falhei em todos eles de forma espetacular, mas vi sua expressão de desagrado ao comparar minhas respostas com meus exames cerebrais. A atividade neurológica não corresponde ao quadro comportamental, disse ela a Robert. Lesões na cabeça são imprevisíveis, respondeu ele. Certamente você já viu casos em que as tomografias parecem melhores do que a realidade. Ela tinha, mas também solicitou meu histórico médico anterior, o de antes do acidente. Marcos já havia se certificado de que ela o receberia, incluindo minhas avaliações cognitivas perfeitas do meu exame físico executivo anual, realizado 6 meses antes. A avaliação psiquiátrica foi agendada para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. Enquanto eu interpretava a filha fragilizada, Marcos construía nosso caso com precisão cirúrgica. A gravação da UTI foi apenas o começo. Em 22 de março, tínhamos um dossiê médico de 47 páginas que destruiria qualquer alegação de que minha ordem de não reanimar, DNR, era justificada por razões médicas. A doutora Jennifer Vo, da Johns Hopkins, escreveu: o paciente não apresenta indícios que justifiquem a suspensão dos cuidados. A escala de coma de Glasgow melhorou de 6 para 14 em 48 horas. Trajetória de recuperação exemplar. O Dr. Michael Roberts, da Cleveland Clinic, foi mais direto. A ordem de não reanimar, DNR, assinada em 15 de março parece ter sido motivada por fatores alheios ao bem-estar do paciente. A doutora Amanda Foster, da Clínica Mayo, deu o golpe final. Em meus 30 anos de carreira, nunca vi uma ordem de não reanimar, DNR, emitida para um paciente com indicadores neurológicos tão positivos. Isso representa uma grave violação da ética médica. Mas a negligência médica foi apenas o aperitivo.
O prato principal foram as violações da IPAUA. Robert compartilhou minhas informações médicas com 6 membros do conselho, 2 sócios em uma fusão e 3 investidores, tudo para garantir a eles que a situação não afetaria a estabilidade da empresa. Cada divulgação não autorizada acarretava uma multa de $50.000, mas, mais importante, cada violação demonstrava um padrão de tratamento da minha crise médica como uma oportunidade de negócio. Marcus autenticou tudo em cartório no Tribunal do Condado de Suffolk. A juíza Patrícia Loomis, que não tinha nenhuma ligação com a rede de clubes de campo de Robert, verificou pessoalmente a autenticidade da gravação da UTI. Isso é passível de processo, disse ela a Marcus em caráter confidencial. Criminal, não apenas civil. O FBI também havia demonstrado interesse. Aquelas transações suspeitas antes do anúncio da fusão foram rastreadas até contas ligadas à Fundação Sullivan. Robert estava praticando insider trading usando fundos de caridade, esperando que a fusão encobrisse seus rastros. Os 15 milhões do meu fundo fiduciário teriam reposto o que ele havia roubado. Descobrimos também algo mais nos estatutos da Sullivan Medical, artigo 7, seção 3. Qualquer executivo considerado culpado de negligência médica ou violação significativa do dever fiduciário será destituído do cargo em até 24 horas após a decisão do Conselho. Era necessário um voto de 2/3. Com 9 membros no Conselho, precisávamos de 6. Marcus havia entrado em contato discretamente com 3 membros independentes do Conselho, Dr. Elizabeth Chan, Professor Michael Torres e Sandra Williams, todos os quais estavam cada vez mais preocupados com as táticas agressivas de Robert. Eles concordaram em analisar nossas evidências antes da Assembleia de Acionistas. Cada violação da IPAUA acarretava uma multa de $50.000, mas isso não era nada comparado ao que estava por vir. Em 23 de março, tínhamos tudo: provas médicas, documentação legal, comprovação financeira do desfalque e uma sala cheia de testemunhas com depoimentos marcados para dali a 3 dias. A Assembleia de Acionistas estava marcada para 26 de março, às 14 horas, no salão de baile do Four Seasons Boston. 200 dos investidores mais influentes do setor de saúde se reuniriam para testemunhar o que Robert chamou de o negócio da década. A Hartford Healthcare Systems pagaria $500 milhões por uma participação de 60% na Sullivan Medical, criando a maior rede de saúde da Nova Inglaterra. A apresentação consistia em 90 slides com projeções triunfantes, depoimentos entusiasmados e sinergias estratégicas. Robert vinha ensaiando sua apresentação de 45 minutos havia semanas. O Wall Street Journal, o Boston Globe e o Healthcare Finance Weekly confirmaram presença. A Bloomberg transmitiria partes do anúncio ao vivo. Isso não foi apenas um negócio. Foi a coroação de Robert como o rei da medicina da Nova Inglaterra. O que os participantes não sabiam era que a SEC havia aberto uma investigação formal 3 dias antes. As transações suspeitas que Marcus havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg. A equipe de due diligence da Hartford também havia começado a fazer perguntas incômodas sobre as finanças da Fundação Sullivan. No dia 24 de março, fiz uma jogada calculada. Liguei para Robert do meu leito hospitalar, com a voz fraca e confusa. Papai, o advogado gente boa disse que tem uma reunião importante amanhã. Algo sobre documentos. Não se preocupe, querida. Eu cuidarei de tudo na audiência de tutela. Ah, certo. Você vai ter outra reunião? Você sempre tem reuniões tão importantes. Ele deu uma risadinha, aquela risada condescendente que eu ouvia desde sempre. Sim, princesa. Terça-feira é o grande dia do papai. O mais importante de todos. Posso ir? Quero ver você ser importante. Houve uma pausa. Depois, um tom calculista em sua voz. Claro que você pode vir, querida. Todos devem ver que você está sendo bem cuidada. Sente-se na primeira fila e apoie sua família. Perfeito. Ele me queria lá como um acessório, a filha tragicamente debilitada cuja crise médica ele estava administrando com tanta nobreza. A imagem seria perfeita para ele, a do pai dedicado que conseguia lidar com a tragédia pessoal e, ao mesmo tempo, alcançar vitórias corporativas. Marcus preencheu a documentação para minha participação como parte da minha reintegração terapêutica em ambientes familiares. O Dr. Martinez apoiou o pedido com uma observação sobre a importância da estimulação positiva para a recuperação. Essa fusão seria sua maior conquista.
Ou pelo menos era o que ele pensava. A lista de convidados era como um verdadeiro desfile de figurões da área da saúde. Todos os que importavam estariam lá para testemunhar o maior triunfo de Robert Sullivan. Eles certamente presenciariam algo. 25 de março, 22 horas. Enquanto Robert comemorava a audiência de tutela bem-sucedida com champanhe no bar do Ritz-Carlton, eu estava no meu quarto de hospital com Marcus, assinando os documentos mais importantes da minha vida. O juiz Fitzgerald decidiu exatamente como esperado, a tutela financeira integral de Robert, com efeito imediato. Mas já prevíamos isso. Marcus havia entrado com um recurso de emergência no Supremo Tribunal do Estado 90 minutos antes mesmo do início da audiência, alegando conflito de interesses judicial. O recurso seria julgado em 72 horas, muito depois da Assembleia de Acionistas. Seu pai já iniciou a transferência do fundo fiduciário, disse Marcus, mostrando-me a tela do laptop. 15 milhões estão programados para serem transferidos às 9 horas da manhã de amanhã. Que aconteça, eu disse, assinando meu nome com perfeita precisão em um documento intitulado A Recusa de Tutela, Declaração de Competência Mental. Um tabelião, sem qualquer ligação com a Sullivan Medical, testemunhou e selou o documento. Também enviamos e-mails criptografados para 3 membros independentes do Conselho com uma mensagem simples: por favor, compareçam à reunião de amanhã com a mente aberta. A documentação sobre falhas críticas de conformidade será apresentada. A doutora Elizabeth Chan respondeu em menos de 1 hora: estarei lá. Professor Michael Torres, preocupado com os padrões recentes. Comparecerei. Sandra Williams, já era hora de alguém se manifestar. 3 garantidos. Precisávamos de mais 3 para a maioria de 2/3. Robert me ligou às 23 horas, embriagado pelo seu sucesso. Amanhã, princesa, tudo muda. Sua mãe nunca entendeu o que é visão. Ela só acumulava dinheiro. Mas eu vou construir algo que realmente importe. Que legal, papai, eu disse, tentando disfarçar a confusão com a voz. Vai ter balões? Ele riu. Claro, querida. Quantos balões você quiser. Depois que ele desligou, olhei para Marcus. Ele acabou de admitir que considerava o dinheiro da minha mãe como sendo dele para gastar. Gravado, confirmou Marcus. Adicionado ao arquivo. O Dr. Martinez apareceu à meia-noite com meus documentos de alta. Liberto pelos médicos, disse ela em voz alta para que todos pudessem ouvir, e depois mais baixo, dei uma lição nele. Não consegui dormir naquela noite. Em vez disso, revisei cada prova, cada documento, cada gravação. 47 páginas de depoimentos médicos, 23 minutos de áudio, 4 violações confirmadas da IPAUA, 3 anos de documentação sobre desfalque. Amanhã, ou eu perco tudo ou ele perde. Não há meio termo. Às 6 horas da manhã do dia 26 de março, vesti meu terno azul marinho, aquele que minha mãe havia comprado para mim para o meu primeiro dia como diretor jurídico. Chegou a hora de acabar com isso. 26 de março, 14 horas. O salão de baile do Four Seasons Boston era um monumento ao poder corporativo. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre 200 membros da elite da área da saúde. A delegação da Hartford Healthcare ocupou toda a seção esquerda, 12 executivos que vieram de avião de Connecticut. O Wall Street Journal enviou seu principal repórter da área da saúde. A equipe de filmagem da Bloomberg estava se preparando para a transmissão ao vivo. Sentei-me na primeira fila, vestindo meu terno azul marinho e exibindo o que todos presumiam ser um sorriso vazio. Robert me posicionou perfeitamente perto o suficiente para gerar simpatia, mas longe o bastante para não atrapalhar nada. James sentou-se ao meu lado, visivelmente desconfortável em seu elegante uniforme de diretor financeiro, dando tapinhas ocasionais em minha mão como se eu fosse uma criança. Fique quieta, ele sussurrou. Tudo vai acabar logo. Ele não tinha ideia de quão certo estava. Robert subiu ao palco às 14h15, dominando a sala com uma autoridade comprovada. A tela de apresentação mostrava o logotipo do Sullivan Medical Group fundido com o do Hartford Healthcare, uma promessa para o futuro. Senhoras e senhores, hoje fazemos história, começou ele. 500 milhões de dólares, 3.000 médicos, 12 hospitais que passarão a ser 20. Esta fusão não é apenas um negócio, é uma revolução no atendimento ao paciente. A plateia aplaudiu.
Vários membros do conselho assentiram com aprovação. Os executivos da Hartford exibiram seus sorrisos corporativos. Durante 35 minutos, Robert pintou sua obra-prima, projeções de receita que dispararam, melhorias de eficiência que transformariam a medicina, o trabalho beneficente da Fundação Sullivan, $40 milhões destinados a comunidades carentes. Eu observei percorrer a sala esse homem que havia assinado minha sentença de morte por dinheiro. Ele mencionou minha mãe uma vez, brevemente, dando continuidade ao legado farmacêutico da minha falecida esposa, e depois passou a falar de suas próprias realizações. Aos 35 minutos, ele atingiu o clímax. Antes de assinarmos estes documentos históricos, quero agradecer o apoio da minha família durante os desafios recentes. A recuperação da minha filha Fiona após o trágico acidente nos lembra que a saúde é algo pessoal, não apenas profissional. 200 rostos se voltaram para mim com uma simpatia ensaiada. As câmeras focaram. Este era o seu momento de orquestração perfeita, o pai dedicado, o magnata corporativo, o visionário da área da saúde. Eu me levantei. Obrigada, pai, eu disse, minha voz ecoando perfeitamente na sala com acústica projetada. Clara, nítida, sem nenhum sinal de distorção. Gostaria de acrescentar algo sobre a importância da saúde ser algo pessoal. O sorriso de Robert congelou. Querida, você deveria descansar. Estou perfeitamente descansado. Caminhei em direção ao palco, enquanto Marcos se levantava de seu assento na terceira fila com uma pasta de couro. Na verdade, tem uma questão de ética médica a levantar antes que esses documentos sejam assinados. A sala ficou em silêncio. 200 pares de olhos se voltaram para mim. O rosto de Robert ficou vermelho. Você não está bem, querida. O acidente. Pai, estou bem o suficiente para saber o que você fez naquela sala da UTI. A repórter do Wall Street Journal pegou o celular e já estava digitando. A câmera da Bloomberg girou em minha direção. O espetáculo estava prestes a começar. A transformação na sala foi instantânea. Os sorrisos de simpatia desapareceram, substituídos pela atenção aguçada de pessoas que pressentiram uma oportunidade. Não eram apenas investidores. Eram tubarões, e acabavam de detectar uma fragilidade. Segurança, gritou Robert, mas sua voz falhou um pouco. Minha filha está confusa. Não estou confusa. Alcancei a escadaria do palco, subindo-a com precisão deliberada. Estou cognitivamente intacta, legalmente capaz e plenamente ciente de que você assinou uma ordem de não ressuscitar enquanto eu estava em coma para roubar meu fundo fiduciário de $15 milhões. Ouviram-se exclamações de espanto na plateia. A delegação de Hartford trocou olhares alarmados. Um executivo já estava enviando mensagens de texto freneticamente. São delírios causados pelo traumatismo craniano dela, disse Robert, mas gotas de suor começavam a se formar em sua testa. Alguém, por favor? Marcos, gritei. As provas, por favor. Marcos caminhou pelo corredor central como um promotor se aproximando do tribunal. Ele ergueu a pasta para que todos pudessem ver. 47 páginas de documentação médica, 3 avaliações neurológicas independentes e 23 minutos de áudio gravados na UTI do Hospital Geral de Massachusetts. Não se pode gravar sem consentimento. Mitchell Barnes, advogado de Robert, levantou-se da bancada do conselho. Isso é ilegal. Na verdade, disse Marcos calmamente, a senhora Sullivan deu consentimento prévio por escrito para gravações de defesa médica há 3 anos, autenticado em cartório, registrado no estado, completamente legal sob a lei de Massachusetts. Peguei o microfone do pódio. Meu pai ficou paralisado, calculando suas opções: fugir, ficar, lutar, mentir. Antes de reproduzirmos a gravação, disse eu, dirigindo-me à sala, permitam-me esclarecer os fatos médicos. No dia 15 de março, sofri um acidente de carro. Traumatismo crânioencefálico, escala de coma de Glasgow de 6. No dia 17 de março, esse índice havia melhorado para 14. 3 neurologistas independentes do Johns Hopkins, da Cleveland Clinic e da Mayo Clinic confirmaram que eu tinha 70% de chance de recuperação completa. Cliquei no controle remoto da apresentação, substituindo os slides de fusão de Robert por documentos médicos. No entanto, em 15 de março, apenas 4 horas após o meu acidente, meu pai assinou uma ordem de não reanimar.
O motivo? Deixe-me citar a gravação que você está prestes a ouvir. Marcos conectou seu telefone ao sistema de som. A acústica perfeita do salão de baile transmitiu cada palavra. Deixem-na partir em paz. Não vamos pagar por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Em seguida, mais claro, 15 milhões de dólares. Vocês sabem quantos pacientes pediátricos com câncer isso poderia ajudar? E, finalmente, o golpe fatal: o patrimônio passa para o pai dela se ela morrer sem filhos ou cônjuge. A sala explodiu em alvoroço. Os membros do conselho se levantaram de um salto. Os executivos da Hartford já estavam se dirigindo para as saídas. Alguém gritou: "Isso é assassinato por negligência médica." Robert tentou pegar o microfone, mas 2 seguranças, os mesmos que ele havia chamado para mim, se adiantaram. Pareciam confusos, sem saber ao certo quem deveriam proteger ou remover. "Isso foi tirado de contexto", gritou Robert em meio ao caos. "Então vamos tocar os 23 minutos completos", eu disse calmamente. "Deixem que todos ouçam o contexto inteiro." A equipe de Hartford saiu aos 37 minutos. A fusão fracassou aos 38 minutos. Este é o momento em que tudo mudou. Quando você reúne todas as suas provas e escolhe o seu campo de batalha, não há como voltar atrás. Se você já precisou enfrentar alguém poderoso que lhe fez mal, você conhece essa sensação. Compartilhe sua história nos comentários. Eu leio todos eles. E se você se identificou com isso, inscreva-se para mais histórias de justiça sendo feita. A gravação completa soou como um lamento fúnebre pelo império de Robert Sullivan. Cada palavra, cada cálculo, cada rejeição fria da minha vida ecoou pelo sistema de som de alta qualidade do grande salão de baile. "Ela está estável agora, mas essas coisas podem piorar", disse a voz de Robert. "É melhor deixar a natureza seguir seu curso." A voz do Dr. Martinez, profissional, mas claramente aflita: "Sr. Sullivan, sua filha está apresentando uma melhora neurológica notável." "Doutor, eu entendo de medicina. Eu administro 12 hospitais. Às vezes, a coisa mais gentil a se fazer é deixar ir." A plateia ouviu em silêncio horrorizado enquanto meu pai discutia minha vida como se eu fosse um item de um orçamento. Várias pessoas estavam filmando com seus celulares. A câmera da Bloomberg capturou tudo. Mas a pior parte veio no minuto 18. Voz de James: "Pai, talvez devêssemos esperar." "Robert, você quer manter seu cargo de diretor financeiro na empresa resultante da fusão, não é? Então pare de fingir que se importa. Nós dois sabemos que você precisa desse acordo para cobrir suas dívidas." James, sentado na primeira fila, empalideceu. Sua cumplicidade agora era de conhecimento público. Quando a gravação terminou, o silêncio era ensurdecedor. Então Sandra Williams, do conselho, se levantou. "Proponho uma reunião de emergência do Conselho, conforme o artigo 7, seção 3, dos Estatutos da empresa." "Concordo plenamente", disse imediatamente a doutora Elizabeth Chan. "Você não pode fazer isso durante uma assembleia de acionistas", protestou Robert. "Na verdade, podemos", disse o professor Michael Torres, levantando-se. "Quando são apresentadas provas de negligência médica por parte de um executivo sênior, o Conselho tem o dever fiduciário de agir imediatamente." Os 9 membros do conselho estavam reunidos em um canto da sala. Robert estava sozinho no pódio, sua apresentação sobre a fusão ainda brilhando atrás dele, um monumento ao que nunca se concretizaria. "Isto é uma armação", disse-lhe ao microfone, dirigindo-se desesperadamente ao público restante. "Minha filha está obviamente sendo manipulada." "Por quem?", perguntei. "Os 3 neurologistas independentes? O Tribunal do Condado de Suffolk que autenticou a gravação? Os agentes do FBI que investigavam seu uso de informação privilegiada por meio da Fundação Sullivan?" Essa última revelação provocou outro choque na sala. Vários investidores já estavam se dirigindo para a saída, telefones pressionados contra as orelhas, sem dúvida ligando para seus advogados. O repórter do Wall Street Journal se aproximou de mim. "Senhorita Sullivan, a senhora está confirmando o envolvimento do FBI?" "Confirmo que meu pai tentou me matar por dinheiro", disse claramente, sabendo que cada palavra estaria na manchete de amanhã. Todo o resto virá à tona no devido tempo. A diretoria se reuniu novamente.
Sandra Williams falou em nome deles. Por unanimidade, com 8 votos a favor e 1 contra, o Sr. Sullivan votando em si mesmo, Robert Sullivan é imediatamente destituído do cargo de CEO do Sullivan Medical Group por graves violações da ética médica e do dever fiduciário. O principal executivo da delegação da Hartford se levantou. A Hartford Healthcare se retira formalmente de todas as negociações de fusão, com efeito imediato. Quando a segurança escoltou Robert para fora de sua própria comemoração, as ações do Sullivan Medical Group haviam caído 47%. 230 milhões de dólares em valor de mercado evaporaram em menos de 1 hora. Conflito máximo, exclamou Robert desesperadamente. Esta é a minha empresa, o meu legado. Não, eu disse baixinho. Foi construído com o dinheiro da minha mãe e morrerá com a sua ganância. As consequências foram rápidas e implacáveis. 2 horas após a reprodução da gravação, o Hospital Geral de Massachusetts suspendeu os privilégios médicos do Dr. Harrison enquanto aguardava o resultado da investigação. O Conselho Médico de Massachusetts iniciou um inquérito formal sobre a Ordem de Não Reanimação, DNR. O gabinete do Procurador-Geral do Estado abriu uma investigação criminal. Mas as consequências imediatas foram igualmente devastadoras. 4 violações da IPAWA, com multas de $50 mil cada, resultaram em $200 mil em multas pessoais para Robert. E isso considerando apenas as penalidades federais. O Estado poderia acrescentar mais. Cada membro do conselho que lhe informou ilegalmente sobre minha condição médica também poderia processá-lo por ter recebido informações que os tornavam potencialmente responsáveis. Às 18 horas, 8 dos 9 membros do conselho já haviam votado pela destituição definitiva de Robert. O 9º membro, o próprio Robert, deixou de ter direito a voto devido às violações éticas. Marcus tinha tudo preparado. No momento da votação do conselho, ele protocolou a documentação junto à Secretaria de Estado. Ele também apresentou queixa-crime ao Departamento de Polícia de Boston por tentativa de homicídio por negligência médica. As provas são esmagadoras, disse-me a detetive Patrícia Murphy naquela noite. Só a gravação já seria suficiente, mas com a documentação médica, seu pai pode ser acusado de tentativa de homicídio. O FBI chegou à sede do Sullivan Medical Group às 19 horas com um mandado judicial. Apreenderam servidores, documentos e bloquearam as contas da Fundação Sullivan. Os $40 milhões em doações para caridade seriam rastreados transação por transação. James me encontrou no saguão do hotel depois da reunião, com um rosto pálido de choque e vergonha. Fiona, Você assinou a ordem de não reanimar como testemunha, eu disse simplesmente. Você mentiu sobre os meus desejos. Eu pensei que você fosse morrer de qualquer jeito. Papai disse que os médicos. Papai mentiu, e você escolheu acreditar nele porque era mais fácil do que enfrentá-lo. Ele pegou o celular e me mostrou uma mensagem. Já apresentei minha demissão do cargo de diretor financeiro. Posso testemunhar se for preciso sobre tudo, a fraude, o uso de informações privilegiadas, tudo. Seu depoimento não o livrará do processo, informou Marcus. Mas a cooperação pode reduzir sua pena. James assentiu com a cabeça, aparentando ser mais velho do que seus 35 anos. Eu sei. Eu sinto muito, Fiona. Eu deveria ter te protegido. Sim, eu disse. Você deveria ter feito isso. Ao final do mercado, o Sullivan Medical Group havia perdido 47% do seu valor. O conselho nomeou a doutora Sarah Martinez como CEO interina, a mesma médica que havia lutado contra minha ordem de não ressuscitar. Havia uma justiça poética nisso. Artigo 7, seção 3. Qualquer executivo culpado de negligência médica será afastado do cargo em 24 horas. A remoção de Robert Sullivan foi concluída em menos de 6 horas. A edição matutina do Boston Globe publicou uma manchete que definiria o legado de Robert Sullivan: escândalo do CEO da área médica sobre ordem de não ressuscitar, tentativa de assassinato por milhões. O Wall Street Journal foi mais comedido, mas igualmente prejudicial. CEO do Sullivan Medical Group é afastado após gravação revelar tentativa de acelerar a morte da filha para obter herança. A cobertura da Bloomberg incluiu o vídeo da Assembleia de Acionistas. Minha revelação clara e ponderada contrastou com as negativas desesperadas de Robert. O vídeo viralizou em poucas horas, 3 milhões de visualizações ao meio-dia.
Hashtag DNR escândalo está entre os assuntos mais comentados no país. Mas não foram apenas os grandes veículos de comunicação. Blogs de ética médica analisaram cada segundo da gravação. Analistas jurídicos debateram as acusações criminais em canais de notícias a cabo. O Fórum de Aconselhamento Jurídico do Reddit tinha um tópico enorme com mais de 10 mil comentários, muitos de profissionais de saúde compartilhando suas próprias histórias de horror sobre decisões médicas motivadas pelo lucro. O Conselho Médico de Massachusetts emitiu uma declaração sem precedentes ao meio-dia. As ações descritas no caso Sullivan representam a violação mais grave da ética médica que já investigamos. Estamos revisando todas as ordens de não reanimação, DNR, emitidas nas instalações do Sullivan Medical Group nos últimos 5 anos. 47 casos foram sinalizados para revisão imediata. 3 hospitais da rede Sullivan Medical anunciaram que estavam rompendo seus acordos de afiliação até o final do dia. O Sindicato dos Enfermeiros convocou uma moção de desconfiança. Estudantes de medicina de Harvard iniciaram um abaixo-assinado para remover o nome de Robert do auditório Sullivan, para cuja construção ele doou $5 milhões com o dinheiro de sua fundação, é claro. O FBI ampliou a investigação. O uso de informações privilegiadas era apenas o começo. Eles encontraram empresas de fachada nas Ilhas Cayman, subornos disfarçados de honorários de consultoria e quase $30 milhões desviados da Fundação Sullivan ao longo de 7 anos. O Dr. Martinez, na qualidade de CEO interino, realizou uma coletiva de imprensa de emergência às 16 horas. O Sullivan Medical Group está comprometido com total transparência e reforma ética, anunciou ela. Estamos cooperando plenamente com todas as investigações e implementando mudanças imediatas em nossos procedimentos de supervisão. Todas as ordens de não reanimação, DNR, em nosso sistema serão revisadas por um painel independente. Um repórter perguntou sobre mim: a senhora Sullivan voltará ao cargo de diretora jurídica? A senhora Sullivan está focada em sua recuperação e em sua própria prática jurídica, disse o Dr. Martinez com cautela. Respeitamos sua decisão de se distanciar da organização durante essa transição. Me distanciar. Isso foi diplomático. A verdade é que eu nunca mais quis pôr os pés em um prédio médico da Sullivan. Ao final do mercado, as ações haviam se estabilizado em 53% do seu valor pré-escândalo. $230 milhões em valor de mercado perdidos. Os bens pessoais de Robert, que antes valiam $80 milhões, agora valiam $42 milhões e foram congelados por ordem federal. Quando a notícia se espalhou, Robert Sullivan não estava apenas arruinado. Ele estava tóxico. Nenhum hospital nos Estados Unidos o contrataria novamente. 3 dias depois da Assembleia de Acionistas, James apareceu no meu apartamento com a aparência de quem não dormia desde então. Ele carregava uma caixa de documentos e uma carta de demissão que já era de conhecimento público. Estive pensando na mamãe, disse ele, parado na minha porta porque eu não o havia convidado para entrar. O que ela pensaria do que nos tornamos? No que você e o papai se transformaram, corrigi. Eu nunca mudei. Não, você não fez isso. Ele colocou a caixa no chão. Estes são todos os registros que eu guardei. Transações não contabilizadas, conversas gravadas, e-mails. Meu pai não sabe que eu os guardei. 3 anos de registros. Meu seguro, como eu chamava. E você está me dando isso agora, depois que eu quase morri? Sua voz embargou. Eu deveria ter te protegido naquela UTI quando o papai estava assinando aqueles papéis. Eu sabia que era errado. Mas eu estava tão endividado, tão dependente da aprovação dele, que me convenci de que minha vida valia menos do que a sua dívida. Ele olhou nos meus olhos pela primeira vez. Sim, e vou conviver com isso pelo resto da vida. Mas pelo menos posso tentar consertar as coisas. Vou testemunhar contra ele, contra toda a rede de corrupção. Aceitarei qualquer sentença que me derem. Olhei para o meu irmão, olhei mesmo para ele. Ele tinha emagrecido. Suas mãos tremiam levemente. O queridinho diretor financeiro tinha ido embora, substituído por alguém que finalmente se enxergava com clareza e não suportava a própria imagem. Os 2 milhões que te emprestei, eu disse. O que aconteceu com eles? Dívidas de jogo. O vício do meu pai não é em substâncias, é em poder. O meu era tentar acompanhar o estilo de vida dele.
Ele pegou o celular e me mostrou a confirmação de uma transferência bancária. Liquidei tudo, minha casa, meus carros, minha carteira de investimentos. Você terá seus 2 milhões de volta até o final do expediente de hoje. E então eu desapareço. Mudo meu nome. Talvez recomece em algum lugar onde ninguém conheça o nome Sullivan. Ele se virou para ir embora, mas parou. Eu sei que você não pode me perdoar. Eu não me perdoaria. Mas eu queria que você soubesse que, quando eu disse que você deveria ter tido permissão para morrer, eu estava realmente falando da parte de mim que precisava morrer. A parte que o escolheu em vez de você. Eu não o perdoei, mas peguei a caixa. Eu deveria ter te protegido, disse-lhe mais uma vez. Sim, concordei. Você deveria ter feito isso. 27 de março, 9 horas da manhã. A sala de reuniões no 42º andar da sede do Sullivan Medical Group parecia um tribunal. 8 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa de mogno que Robert havia escolhido pessoalmente para projetar poder. Sua cadeira vazia na cabeceira parecia um vazio. Participei por videoconferência. Marcos havia aconselhado a evitar qualquer presença física que pudesse ser interpretada como uma tentativa de controle. Eu assisti pelo meu laptop enquanto o conselho desmantelava sistematicamente o império de Robert Sullivan. Moção para destituir formalmente Robert Sullivan do cargo de CEO, com efeito imediato, anunciou Sandra Williams. Concordo plenamente, disse o Dr. Chan. A votação terminou 8-0. Robert, ao tentar participar virtualmente do escritório de seu advogado, teve o acesso à reunião negado. Moção para revogar todas as prerrogativas de assinatura e cargos de Robert Sullivan no Conselho. Outra votação de 8-0. Moção para nomear a doutora Sarah Martinez como CEO interina por um período mínimo de 1 ano, 8-0. O Dr. Martinez aceitou com seriedade. Meu primeiro ato será estabelecer um comitê de ética independente para revisar todas as decisões executivas dos últimos 5 anos. O professor Torres levantou a questão seguinte: Senhorita Sullivan, o Conselho gostaria de lhe oferecer o cargo de diretora jurídica, com total autonomia para investigar e reformar nossos procedimentos de conformidade. Agradeço a oferta, disse claramente, mas preciso recusá-la. O Sullivan Medical Group precisa se reerguer sem nenhum membro da família Sullivan em cargos de liderança. O próprio nome está manchado. Então, deveríamos considerar uma mudança de marca, sugeriu Sandra Williams. Nos distanciarmos completamente do nome Sullivan. Eles acabariam votando para se tornarem a Commonwealth Health Systems. O nome de Robert seria apagado de todos os prédios, todos os documentos, todos os comunicados de imprensa, apagado como ele tentou me apagar. Há mais uma questão, disse o Dr. Martinez. O fundo fiduciário ao qual o Sr. Sullivan tentou ter acesso, os 15 milhões de dólares. O dinheiro permanece intocado no fundo fiduciário da minha mãe, confirmei. Vou criar uma fundação para pesquisa sobre lesões cerebrais traumáticas e para apoiar famílias que enfrentam negligência médica. Ela não terá nenhuma ligação com esta organização. Mitchell Barnes, ex-advogado de Robert, já havia fugido para seu carro quando o FBI chegou. Mais tarde, ele seria impedido de exercer a advocacia por seu papel em facilitar a tentativa de fraude na tutela. A reunião terminou com um momento de silêncio, não por Robert, mas pelo que o Sullivan Medical Group poderia ter sido se a ganância não o tivesse contaminado desde a cúpula. Eu não queria o trono dele, eu disse a eles antes de desligar. Eu queria a minha liberdade. Hoje, nós dois recebemos o que merecíamos. A ata da reunião do conselho registraria o caso como a demissão de executivo mais rápida da história da empresa. Tempo total desde a exposição à violação até a completa demissão, 18 horas. Vi Robert pela última vez 3 dias depois da reunião do conselho. Ele apareceu no meu prédio às 22 horas, parecendo ter envelhecido 10 anos em 72 horas. Seu terno Armani estava amarrotado, seus cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados, estavam caídos. O segurança ligou para me avisar, mas eu o deixei entrar. Eu queria ver o que restava do homem que tentou me matar. Ele estava parado na minha sala de estar, olhando para as fotos na minha lareira, todas da minha mãe, nenhuma dele. Perdi tudo, disse ele, com a voz embargada. 7 cargos no conselho, bens pessoais congelados. Bárbara entrou com o pedido de divórcio hoje de manhã e vai ficar com metade de tudo que o FBI não apreender.
Bárbara, minha madrasta, casou-se com ele por dinheiro. Havia uma justiça poética em ela ter ido embora no momento em que o dinheiro desapareceu. O FBI diz que posso pegar 20 anos, continuou ele. Uso de informação privilegiada, peculato, fraude eletrônica. Eles ainda não decidiram se vão prosseguir com a acusação de tentativa de homicídio. Não disse nada. Deixei-o falar. Deixei-o sentir o que eu senti naquele coma impotente, sem voz, à mercê dos outros. Eu tinha dívidas, disse ele de repente. 30 milhões para pessoas que não aceitam a falência como desculpa. A fusão deveria ter resolvido tudo. Seu fundo fiduciário era o plano B? Então você escolheu seu vício em jogos de azar em vez da vida de sua filha. Por um instante, sua máscara se quebrou completamente. Eu só queria proteger o legado. Sua mãe construiu algo belo, e eu o transformei em algo poderoso. Pensei que, se eu conseguisse superar essa crise, você teria me deixado morrer. As palavras pairavam entre nós como uma lâmina. Eu estava desesperado, sussurrou ele. Os russos disseram que me matariam se eu não pagasse até abril. Convenci-me de que você não gostaria de viver como um vegetal, que o dinheiro faria mais bem. Pare. Levantei-me, encarando o homem que me deu a vida e depois tentou tirá-la. Você não estava pensando nos meus desejos ou no bem maior. Você estava pensando em si mesmo. Você sempre pensou apenas em si mesmo. Naquele instante, ele envelheceu mais um ano, os ombros curvados. O poderoso Robert Sullivan reduzido a um velho acabado num terno caro. Eu sei, disse ele em voz baixa. Eu sei o que sou agora. Eu só queria proteger? Não, você queria sobreviver e estava disposto a me sacrificar para isso. Caminhei até a porta e a abri. Saia. Se você entrar em contato comigo novamente, eu mesmo apresentarei queixa por tentativa de homicídio. Ele caminhou arrastando os pés em direção à porta, mas parou. Desculpe, Fiona. O desespero não justifica o mal, eu disse. Até os monstros têm seus motivos. Isso não os torna menos monstruosos. Pela primeira vez em 40 anos, Robert Sullivan não tinha nenhum título após seu nome. O fundo fiduciário que minha mãe me deixou permaneceu intocado, 15 milhões de dólares pelos quais Robert estaria disposto a matar. No dia 1º de abril, eu estava sentada na sala de conferências da Hartley Associates, o escritório de advocacia original da minha mãe, assinando os documentos que transformariam o dinheiro sujo em esperança. A Fundação Eleanor Sullivan para a Recuperação Neurológica, leu Marcos nos documentos de constituição, dedica-se a financiar o tratamento de pacientes com lesão cerebral traumática cujos planos de saúde negaram cobertura. O nome da minha mãe sobreviveria, mas não da maneira como Robert o havia corrompido. Expliquei aos advogados que eram necessários 5 milhões para criar o fundo. 5 milhões para bolsas de pesquisa no Massachusetts General Hospital, especificamente para o Departamento de Neurologia do Dr. Martinez, e 5 milhões para um fundo de assistência jurídica que ajuda famílias a contestar ordens de não ressuscitar indevidas. E os rendimentos do capital principal? Perguntou o sócio sênior. Bolsas de estudo integrais para estudantes de medicina que se comprometam a trabalhar em comunidades carentes. Minha mãe teria adorado isso. Estruturamos tudo de forma que nenhum membro da família Sullivan jamais pudesse controlar ou se beneficiar da fundação. Um conselho independente de especialistas em ética médica e defensores dos pacientes supervisionaria cada centavo gasto. Naquela tarde, recebi um telefonema do Dr. Martinez. 3 famílias já entraram em contato. Seus entes queridos tiveram ordens de não reanimação, DNR, assinadas em circunstâncias suspeitas nas instalações de Sullivan. Sua fundação poderia ajudá-las a obter justiça. Então começamos com eles, eu disse. Os 2 milhões de James chegaram conforme prometido, acompanhados de um bilhete, isso não me absolve. Nada pode. Mas talvez possa ajudar alguém. Eu adicionei à base. Ao final da semana, havíamos recebido mais de 200 pedidos de auxílio, famílias que foram informadas de que seus entes queridos eram caros demais para serem salvos, pacientes considerados casos perdidos porque seus planos de saúde tinham limites de cobertura. Pessoas como eu, avaliadas em dólares em vez de batimentos cardíacos.
A primeira bolsa foi concedida a Maria Gonzalez, uma estudante universitária de 19 anos cuja família foi informada de que precisavam considerar outras opções após seu acidente de moto. Com o nosso financiamento, ela recebeu o tratamento experimental que seu plano de saúde havia negado. Hoje, ela está andando. O segundo prêmio foi para Thomas Shane, de 72 anos, cujos filhos foram pressionados a assinar uma ordem de não reanimar porque na idade dele, a qualidade de vida seria mínima. Agora ele está tocando piano no recital de sua neta. Cada sucesso era uma refutação da filosofia de Robert. Cada recuperação era a prova de que algumas coisas importam mais do que dinheiro. O dinheiro da mãe curaria, não prejudicaria. O lema da fundação, gravado em uma placa na sala de espera de nossa primeira clínica: toda vida tem um valor imensurável. Eleanor Sullivan, de 1961 a 2014. Em setembro, estabeleci meu próprio escritório, Sullivan Legal Services, mantendo meu nome para me lembrar por que luto. Nos especializamos em negligência médica e direitos dos pacientes, particularmente em casos envolvendo ordens de não reanimação coagidas e decisões prematuras sobre o fim da vida. Minha primeira cliente foi Dorothy Patterson, uma senhora de 82 anos cujo filho tentou usar uma procuração para interromper seu tratamento contra o câncer e ter acesso ao seu fundo de pensão. Ganhamos. Ela está curada do câncer hoje, e seu filho está cumprindo 3 anos de prisão por abuso contra idosos. O escritório era pequeno, apenas eu, 2 assistentes jurídicas e Marcos como advogado sênior. Mas selecionávamos nossos casos com cuidado, aceitando apenas aqueles em que a motivação financeira corrompia as decisões médicas. Não corríamos atrás de ambulâncias. Corríamos atrás de justiça. Você poderia ganhar 10 vezes mais em direito corporativo, disse-me um colega de Harvard enquanto tomávamos café. Eu vi o que a lei corporativa protege, respondi. Prefiro dormir em paz à noite. Seguimos uma regra simples: nunca aceitamos casos envolvendo a Commonwealth Health Systems, anteriormente conhecida como Sullivan Medical Group. Eles precisavam se reerguer sem a sombra da Sullivan, e eu precisava construir algo totalmente meu. A doutora Martinez enviava atualizações ocasionalmente. A empresa havia se estabilizado sob sua liderança, implementando as diretrizes éticas mais rigorosas do setor. Cada ordem de não reanimar, DNR, agora exigia a concordância de 3 médicos independentes e era automaticamente revisada por um comitê de ética. A atenção da mídia diminuiu após alguns meses, substituída por outros escândalos, outras traições, mas as mudanças permaneceram. O Conselho de Ética Médica de Massachusetts instituiu o Protocolo Sullivan, gravação obrigatória de todas as discussões sobre não reanimar, DNR, revisão automática de qualquer ordem assinada em até 72 horas após a internação e penalidades criminais para coerção financeira. Eu me especializei em proteger pessoas vulneráveis de predadores médicos. As paredes do meu apartamento estavam repletas de cartas de agradecimento de clientes, fotografias de recuperações consideradas impossíveis e um documento emoldurado, o Prêmio de Excelência em Defesa da Ética Médica da Ordem dos Advogados do Estado de Massachusetts. O nome de Robert não existia em lugar nenhum na minha nova vida. Eu havia transformado a tentativa dele de me apagar em um propósito. Outubro de 2024. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres enquanto Robert Sullivan era sentenciado a 2 anos de liberdade condicional por violações da IPAWA. Os promotores federais decidiram não apresentar acusações de tentativa de homicídio, alegando insuficiência de provas de premeditação, mas as penalidades civis foram devastadoras: $1,2 milhão em multas, liquidação total de bens e proibição vitalícia de atuar em qualquer conselho médico. Não compareci à audiência de sentença. Eu mesmo estava no tribunal naquele dia, ganhando uma indenização de $12 milhões para a família Hendricks, cuja filha teve o tratamento experimental negado pela seguradora, enquanto o diretor financeiro do hospital, coincidentemente, comprou ações da fabricante do tratamento concorrente. O Sullivan Medical Group, agora Commonwealth Health Systems, havia se recuperado para 60% de sua avaliação pré-escândalo. A reformulação da marca estava completa. O retrato de Robert havia sido removido de todos os prédios e doado a um depósito onde executivos esquecidos vão acumular poeira. Após depor, James desapareceu completamente. Sua cooperação reduziu sua pena para 6 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional.
A última notícia que tive dele é que estava trabalhando como professor particular de contabilidade em Portland, sob um nome falso, ensinando aos alunos sobre práticas financeiras éticas, uma penitência irônica por seus pecados. O protocolo Sullivan foi adotado por 3 estados, e outros estão considerando legislações nesse sentido. 47 casos suspeitos de não reanimação, DNR, foram revisados, resultando em 11 processos criminais e 31 acordos civis. Famílias que perderam entes queridos por questões financeiras finalmente tiveram amparo legal. A Fundação Eleanor Sullivan distribuiu $8 milhões em doações, financiando o tratamento de 63 pacientes que haviam sido considerados inviáveis economicamente. 58 ainda estavam vivos. Suas famílias nos enviaram cartões de Natal com fotos de formaturas, casamentos, netos, eventos da vida que quase nunca aconteceram. O Dr. Martinez me convidou para falar no simpósio anual de ética da Commonwealth Health. Recusei. Algumas pontes não devem ser reconstruídas, mesmo com as melhores intenções. A investigação do FBI revelou a extensão total dos crimes de Robert, $43 milhões desviados ao longo de 9 anos, uso de informações privilegiadas que rendeu $6 milhões em lucros ilícitos e subornos totalizando $2 milhões a diversos funcionários. A ligação com o jogo ilegal na Rússia levou a uma investigação federal separada que acabou indiciando outras 6 pessoas em um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Em todos os aspectos, a justiça foi feita. Robert foi destruído, o sistema corrupto reformado e as vítimas indenizadas. Então, por que eu ainda verificava minhas fechaduras 3 vezes por noite? A carta chegou em 15 de novembro de 2024, encaminhada pelo escritório de Marcos com um carimbo postal de Connecticut. A caligrafia de Robert, antes ousada e imponente em contratos bilionários, agora tremia no papel barato de um caderno. Fiona. Eu sei que você disse para não ter contato, mas preciso que você saiba de uma coisa antes de eu morrer. Os médicos disseram que é câncer de pâncreas, 4 meses, talvez 6. Irônico, não é? Todos aqueles hospitais que eu controlava, e nenhum deles pode me salvar agora. Tenho morado em um apartamento de um quarto em Hartford e trabalhado como zelador noturno em uma clínica médica. Eles não sabem quem eu sou. É tranquilo, limpar a sujeira deixada por verdadeiros curandeiros. Penso naquela sala de UTI todas as noites. Ouço minha voz naquela gravação, deixem-na ir. E agora entendo o que eu realmente era. Um pai que valorizava o dinheiro mais do que os batimentos cardíacos da filha. Não há perdão para isso. E eu não estou pedindo nenhum. Sua mãe teria orgulho do que você construiu, a base, a prática, as mudanças que você impôs ao setor. Você se tornou tudo o que eu fingia ser. Poderosa, íntegra, intocável. Deixei o pouco que me restou, cerca de $400 mil após os acordos, para sua fundação. Isso não me absolverá, mas talvez possa salvar a filha de outra pessoa. Não entrarei em contato com você novamente. Eu só precisava que você soubesse que finalmente entendi o que perdi. Não foi dinheiro, poder ou reputação. Perdi a única coisa que realmente importava, o amor da minha filha. Você tinha razão. O desespero não justifica o mal. Roberto. Li 2 vezes e depois entreguei a Marcos. Como você quer responder? Peguei meu papel timbrado de escritório e escrevi 3 palavras. Sem contato significa sem contato. Pedi para Marcos enviar o documento pelo escritório dele, juntamente com uma notificação extrajudicial para que cessasse e desistisse. 2 semanas depois, uma doação de $400 mil apareceu na conta da Fundação Eleanor Sullivan, vinda de um anônimo, Hartford. Eu sabia de quem era. Aceitei a doação porque o dinheiro poderia salvar vidas, mas acrescentei uma anotação em nossos registros. Doações aceitas sem necessidade de agradecimento ou absolvição. O perdão não exige reconciliação. Algumas pontes, queimadas pela traição, devem permanecer em cinzas. Robert morreria sozinho em Connecticut 4 meses depois. Soube disso por um pequeno obituário no Hartford Courant que não mencionava seus antigos títulos, seu império médico ou sua família. Apenas, Robert Sullivan, 58 anos, zelador. Eu não compareci ao funeral. Ninguém mais compareceu.
2 dias após a morte de Robert, em março de 2025, Marcus descobriu toda a verdade durante a divulgação final dos documentos do FBI. As dívidas de jogo não eram apenas uma questão de dinheiro. Eram uma questão de sobrevivência. A máfia russa tinha fotografias, explicou Marcus, deslizando uma pasta pela minha mesa. Robert no cassino deles em 2019, 2020, 2021. Mas veja as datas. Cada foto coincidia com o aniversário da morte da sua mãe. Todos os anos, no dia em que ela morreu, Robert voava para Atlantic City e perdia milhões tentando sentir algo além da culpa. Tem mais, disse Marcus em voz baixa. O FBI encontrou seus diários pessoais em um depósito. Ele escreveu sobre a morte da sua mãe, como a pressionou para adiar o tratamento porque estava negociando a aquisição de um hospital. Ela esperou 3 meses. Nessa altura, o câncer já havia metastizado. Encarei as páginas com a caligrafia de Robert, confessando uma culpa que o consumia há 10 anos. Ele matou minha mãe por ganância e quase me matou pelo mesmo motivo. Os russos sabiam sobre sua mãe, continuou Marcus. Eles usaram isso como moeda de troca. Pague-nos ou contaremos à sua filha o que realmente aconteceu com Eleanor. A última peça encaixou perfeitamente. Robert não tentou me matar apenas por dinheiro. Ele tentou me matar para manter seu segredo. Se eu morresse, a verdade sobre minha mãe morreria também. Até os monstros têm seus motivos. Isso não os torna menos monstruosos. Peguei os diários e o relatório do FBI e os tranquei no meu cofre. Talvez um dia eu consiga ler a confissão completa de Robert. Talvez um dia eu entenda como um homem pôde matar as 2 pessoas que ele dizia amar mais. Mas não hoje. Hoje tive uma reunião com um cliente, um jovem pai cuja esposa estava internada em um hospital que queria interromper o suporte vital porque o plano de saúde deles havia expirado. Com o tratamento adequado, a esposa tinha 80% de chances de se recuperar. Eu me certificaria de que ela recebesse. Porque é isso que a filha de Eleanor Sullivan faz. Ela salva pessoas que outros deixariam morrer por dinheiro. Obrigado por testemunhar em minha história. Às vezes, as maiores traições vêm daqueles que nos são mais próximos, mas provas, preparação e a escolha do momento certo podem levar à justiça. Se você sobreviveu a uma traição familiar ou a um erro médico, saiba que não está sozinho. Inscreva-se para mais histórias de como a verdade triunfa sobre o poder. Compartilhe com alguém que precisa saber que pode enfrentar seus opressores. E lembre-se, documente tudo.